Salve, salve galera! Hoje vamos falar sobre a história da matemática. Antes de começar esse vídeo aí, dê o like, se inscreva e vamos que vamos! Galera, a matemática, como conhecemos hoje, surgiu no Antigo Egito e no Império Babilônico, por volta de 3500 a.C. Porém, na pré-história, os seres humanos usavam os conceitos de contar e medir. Por isso a matemática não teve nenhum inventor, mas foi criada a partir da necessidade das pessoas em medir e contar objetos. Como surgiu a matemática? Galera, a matemática surgiu a partir da relação do ser humano com a natureza. Na pré-história, o homem primitivo necessitava medir a distância entre fontes de água ou para saber se seria capaz de capturar um animal. Posteriormente, a partir do momento em que se tornou sedentário, precisou saber a quantidade de alimentos que necessitaria para comer. Também deveria entender com e quando ocorreria as estações do ano, pois isso significava saber em que época deveria plantar e colher. Agora, partindo para a origem da matemática. No mundo ocidental, a matemática tem sua origem no Antigo Egito e no Império Babilônico, por volta de 3500 a.C. Ambos os impérios desenvolveram um sistema de contagem e medição a fim de poder cobrar impostos dos seus súditos, organizar plantio e colheita, construir edificações, entre outras funções. Outros povos americanos, como os incas e astecas, também criaram um sistema de contagem certificado com os mesmos objetivos. Agora, partindo para a matemática no Antigo Egito, a história do Egito está intimamente ligada com o rio Nilo, pois o povo egípcio precisava aproveitar as vantagens das suas cheias. Assim é ali que se desenvolveram modelos para determinar o tamanho das terras. Para isso, eles usavam parte do corpo humano para estabelecer medidas como os pés, antebraços e os braços. Igualmente, elaboraram uma escrita onde cada símbolo correspondia a 10 ou múltiplo de 10. Importante lembrar que esse sistema corresponde aos 10 dedos que temos nas mãos. Os egípcios empregaram a matemática para observar os astros e criar o calendário que usamos no mundo ocidental. A partir do movimento do Sol e da Terra, eles distribuíram os dias em 12 meses ou 365 dias. Igualmente, estabeleceram que um dia tem duração aproximada de 24 horas. Agora, partindo para a matemática no Império Babilônico, a formação da matemática na Babilônia está ligada à necessidade de controlar os impostos arrecadados. Os babilônicos não utilizaram o sistema de decimal, pois não usava apenas os dedos das mãos para contar. Eles se serviam das falanges das mãos direita e continuavam a contagem na mão esquerda e assim contabilizava até 60. Esse sistema é chamado sexacional e é a origem da divisão das horas e dos minutos em 60 partes. Até hoje, dividimos um minuto por 60 segundos e uma hora por 60 minutos. Agora, a matemática na Grécia Antiga. Galera, a matemática na Grécia Antiga engloba o período do século 4 a.C. até o século 5 depois de Cristo. Os gregos usavam, galera, a matemática tanto para fins práticos como para fins filosóficos. Além, um dos requisitos do estudo da filosofia era o conhecimento da matemática, especialmente da geometria. Eles teorizavam a respeito da natureza dos números, classificando-os
impares e impares, primos e compostos, números amigos e números figurados. Dessa maneira, os gregos conseguiram fazer da matemática uma ciência com teoria e princípios. Vários matemáticos gregos criaram conceitos que são ensinados até hoje, como o Teorema de Pitágoras ou o Teorema de Tales. Agora, partindo para a matemática na Roma antiga, os romanos continuaram a aplicar todas as descobertas dos gregos em suas contribuições, como os aquedutos na enorme rede de estrada ou no sistema de cobrança de imposto. Os números romanos eram simbolizados por letras e seus métodos de multiplicação facilitou o cálculo de cabeça. Atualmente, os números romanos estão presentes nos capítulos de livros para indicar os séculos. Agora, a matemática da Idade Média. Durante o período conhecido como Alta Idade Média, a matemática foi confundida com superstições e não era um campo do saber valorizado pelos estudiosos. No entanto, isso se modifica a partir do século IX, por isso, longe de ser a Idade das Trevas. Nesse período, os seres humanos continuaram a produzir conhecimentos. Agora, partindo para a Idade Moderna. Na Idade Moderna, foram estabelecidos os sinais de adição e subtração. A matemática acompanhou as mudanças que as ciências passaram no período conhecido como Revolução Científica. Um dos grandes inventos será a calculadora, realizado pelo francês Blaise Pascal. Além disso, ele escreveu sobre geometria no seu Tratado do Triângulo Aritmético e sobre fenômenos físicos teorizado no Princípio de Pascal sobre a lei das pressões no líquido. Agora, pelo último, a matemática na Idade Contemporânea. Galera, com a Revolução Industrial, a matemática se desenvolveu de forma extraordinária. As indústrias e as universidades se tornaram um vasto campo para o estudo de novos teoremas e invenções de todo tipo. Na álgebra, os matemáticos se debruçaram no desenvolvimento de resoluções de equações, quaternions, grupos de permutações e grupos abstratos. Já no século XX, as teorias de Albert Einstein reformularam o que se entendia como física. Deste modo, os matemáticos viram-se diante de novos desafios para expressar em números as ideias do genial cientista. Galera, chegamos ao fim desse vídeo aí. Te peço para você compartilhar aí, se inscrever e dê o like, beleza? Muito obrigado por você